Casa Verde. Mais uma vez estamos reunidos em culto para celebrar o nome do Senhor, louvá-lo e bendizê-lo. A proclamação da palavra estará baseada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos de 13 a 20, que é o texto para a leitura de hoje, conforme o lecionário. Os capítulos 16 e 17 do Evangelho de Mateus fazem parte de um bloco em que os comentaristas chamam de o caminho da cruz. Ou seja, este título, o caminho da cruz, faz referência em que, a partir do capítulo 16, Jesus começa então, possamos assim dizer, os preparativos para se encaminhar para a cidade de Jerusalém, lá ser preso, julgado, passar por toda aquela crueldade, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. E especificamente nesta porção que foi lida, do capítulo 16, versos de 13 a 20, é considerada como que a identidade de Jesus que é revelada e também, nessa mesma porção, a confissão de Pedro. Jesus não tinha residência fixa, ele era um pregador itinerante. Em suas viagens e acompanhado de seus discípulos, ele ensinava e curava. A sua mensagem ela ia na contramão daquilo que era pregado e ensinado na sua época. A sua mensagem dava significado às vidas de pessoas cujas vidas não tinham significado ou estavam em tremenda dificuldade para tentar se aproximar de Deus e entender a sua vontade. Ele chegava e onde chegava, suas ações e palavras geravam paz, mas além da paz, também geravam espada. Sim, espada e paz. Não há como uma pessoa ficar indiferente ao Evangelho. E este é o sentido da espada, onde Jesus faz referência de uma divisão. Nesse sentido, então, o Evangelho é a espada porque vai exigir uma decisão. E a pergunta de Jesus aos discípulos, ela era uma espécie de teste. Teste sobre quem realmente era a pessoa de Jesus. Todo aquele que é perguntado quem é Jesus, dependendo da resposta, irá dizer qual o significado dele, a pessoa de Jesus, para a sua vida. E o significado da vida, portanto, dependerá da resposta. Quem é Jesus? Prestando mais atenção a essa narrativa, notamos que Jesus fez essa pergunta como parte de seu projeto para construir relacionamentos. No meio então de uma caminhada, ele estava se dirigindo a Cesareia de Filipe, a região norte da Palestina. Ele dá uma parada e faz duas perguntas. A primeira, o que andam dizendo por aí a meu respeito? E a segunda, depois de ouvir atentamente as respostas, e o que vocês pensam a respeito de mim? Ou o que vocês imaginam, entendem, compreendem a respeito de mim? E por que ele fez esta pergunta? Ele e seus discípulos conviviam diariamente. Andavam, circulavam por aldeias, vilarejos, cidades, nas estradas empoeiradas da Palestina, e ele e os discípulos o ouviam com atenção. E eles seguiam suas recomendações e participavam também do ministério que ele estava exercendo. Mais que um relacionamento por causa de uma missão, de um projeto, de uma ideologia, Jesus queria que seus seguidores tivessem com ele um relacionamento próximo e profundo. Não queria que pensassem que ele era apenas aí um Messias que iria liderar Israel na libertação diante do poder do Império Romano. Não queria que pensassem que ele fosse uma espécie de mágico, onde sempre tinha um milagre a tirar da sua cartola ou da sua manga. Infelizmente, há pessoas que se relacionam com Jesus Cristo de forma errada, ou com, digamos assim, o Jesus errado.
Há pessoas que se relacionam com um Jesus que se ama enquanto precisam dele e enquanto entendem que ele possa oferecer alguma coisa. Há pessoas que se relacionam com um Jesus morto, que não tem poder para mudar as coisas. Ele nada mais é do que aquela personagem histórica que é lembrada pelos livros, as pinturas e as figuras também. E há pessoas que se afastam de Jesus quando se sentem incomodadas com o seu ensino e com as suas exigências. Segundo a Bíblia, um se afastou porque não quis vender tudo o que tinha, porque o seu dinheiro era mais importante do que ser discípulo do próprio Jesus. O outro não se comprometeu com Jesus porque a sua posição social era mais importante do que a salvação eterna. Jesus sempre exige, porque exigência é para quem ama, e quem não ama a deixa de lado, a deixa para lá. E esta pergunta não é importante para quem a faz, mas para quem a responde. Jesus não quer saber da opinião da população e de seus discípulos a seu respeito porque esteja passando por uma espécie de crise de identidade. Jesus quer saber porque as pessoas o seguem. Ou melhor, Jesus quer saber o que as pessoas sabem ou o que entendem o que é segui-lo. E é por isso que faz a pergunta confrontadora. Jesus não perguntava por si mesmo. É uma pergunta para reflexão, para meditação, para pararmos então e começarmos aí a tentar entender, a de alguma maneira aí perceber o que é segui-lo. No entanto, Jesus continuou o que começou a fazer com Pedro, para que se visse como Jesus o via. Por isso a pergunta então a Pedro. Quando cada um de nós responde a pergunta essencial, quem é Jesus? Começa aí uma nova trajetória. O horizonte então se amplia porque Jesus faz conosco a travessia da vida. A autoimagem então sobre quem Ele é e até mesmo quem nós somos é corrigida porque Jesus olha para dentro de nós e nos leva a olhar para Ele. Neste processo só pode haver decisão, crescimento e o seguimento. Jesus sabe que nossos temperamentos e desejos fazem parte de nós. Não há como negar isso. Por isso Ele usou da autenticidade de Pedro para pastorear a igreja então que estava se formando. Por isso que Jesus então é aquele que utiliza aquilo que é próprio nosso, que faz parte de nós, que de certa maneira está definindo quem nós somos, para que assim possamos, a partir disso, fazer com que o seu reino ele possa crescer, com que o seu reino ele seja anunciado. Quem é Jesus para você? O que significa segui-lo? O que significa amá-lo? O que significa servi-lo? Quem é esta pessoa, esta figura tão importante, mas também às vezes tão mal entendida na história da humanidade, na história das religiões e da igreja cristã e o principal, na história da nossa vida espiritual? Faça esta pergunta. Procure entender e assim como Pedro, faça uma confissão que salte de dentro de você, que brote do profundo do seu ser e reconheça a Ele como Filho de Deus e aquele Messias ungido que estava sendo esperado por todos os tempos. Que Deus o abençoe, que Deus esteja com você nesta semana e que a sua vida, as suas atitudes, os seus atos e os seus pensamentos possam refletir quem é realmente Jesus Cristo para a nossa vida e para aqueles que buscam. Deus o abençoe.